Boa noite, Pamela. Tudo bom? Boa noite, Amanda. Grande mulher. A Fanny que eu não conheço direito. Opa, Grande Dionísio. Boa Rodrigo, noite, meu. aí, tá me ouvindo direito? Tô te ouvindo alto e claro. Você tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo certo. Deus Dionísio. Olha Quanto, o miséria aí, Alvin. quanto tempo, hein, Badinho? É, deve ter mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos. Pouquinho menos. Aqui, ó. Vamos deixar o pessoal ir entrando aí aos pouquinhos. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer a participação conjunta um com o outro, né? Porque para mim você sabe que é um prazer. O Gabriel é um rapaz muito especial aí, está representando a Liga de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Petrópolis. É, E aqui o objetivo, como sempre, a gente discutiu o raciocínio clínico, muita gente participou. Esse caso, eu já adianto que não é um caso nem meu nem do Gabriel, é um caso do Rodrigo, professor nosso, do Antônio Pedro. Eu agradeço muito ele ter cedido, que é um caso muito rico de discussão. E é isso. Queria agradecer aí a tua participação, meu amigo. Para a gente é um prazerzão ter você, todo mundo aí que está entrando. E vamos com calma. Pô, eu que agradeço, Badinho. Pra mim, assim, todo mundo que me conhece sabe, assim, a inspiração que você é pra mim não só de conhecimento, né, mas também não vou ficar puxando seu saco aqui, não. Mas, Não, tem nada a ver. mas o pessoal sabe mesmo assim, representando a liga, o pessoal sabe que é uma honra pra gente também. Espero, assim, não sou o Bruno Alvim, mas espero contribuir aí com vocês também, que eu quero ver o sucesso de vocês. É um prazer, meu amigo. Eu já te falei, quando você ficar famoso, quero trabalhar contigo, hein? Ó, Né? então vamos lá. Já tem um pessoal entrando. É, Aí vamos fazer assim, Gabriel. Vamos dividir. Você, se você não se incomodar, começa passando o caso e se você quiser ir pontuando os pontos principais, eu vou comentar aqui e vou fixar, mas você pode ir falando, tá, meu amigo? Tá, beleza, você canta. Só dá o sinal aí, posso começar já então? Por mim, pode começar. Tá. Então, beleza. Quando você quiser comentar aí, entrar, pode falar. Então, o caso de hoje, vou dar uma lida aqui, é de uma mulher de 37 anos, né, com queixa principal de falta de ar. E aí, a história dela, há 3 anos, durante a última gestação, ela apresentou uma dispneia progressiva que não melhorou com o parto. E aí, inicialmente, era aos mínimos esforços, e atualmente, né, no momento da admissão, era o repouso, acompanhado de ortopneia. E aí ela ficava acamada, assim, na maior parte do tempo. Também apresentando sinais de esforço respiratório, tiragem, cianose e batimento de asa, tudo isso, né? Assim, ela descrevia com clareza a cianose central e periférica aos mínimos esforços, e assim foi encaminhada para emergência, né, para ser estabilizada. Ela, como estava na gestação, foi indicada cesárea de urgência, ocorreu sem intercorrências, e o pós-operatório foi na unidade coronariana. E aí, depois daí, ela recebeu alta para enfermaria de clínica médica e foi tratada com carvedilol e furosemida, né? Então, foi pensada numa IC, insuficiência cardíaca, né? Tratada com beta-bloqueador e diurético. Então, assim, ela tinha gestação antes de 3 anos e, no momento, uma nova gestação, né? Ela já está 4 para 3 aborto zero, estava gestante no momento. Quer comentar alguma coisa do caso, Badinho? Acho que você pode falar o exame físico, ô, Gabriel. Eu falo tudo de uma vez só. É, Pode mandar pra cá. tem, tem a parte de HPP antes também, posso ir nela também. Pode, vai do teu jeito aí, meu amigo. Tá ótimo. Beleza. Aí de HPP, então, antes do momento dessa admissão, ela fazia uso contínuo de Bamifix e Alenia. São broncodilatadores, né? Impede o espasmo do bronco, né? Furosemida, sildenafil, prednisona e também tinha necessidade de oxigênio domiciliar, né?
Então, realmente grave, estava acamada a maior parte do tempo com oxigênio. E, assim, se vê por essas medicações que ela fazia uso realmente de várias medicações para, assim, hiperreatividade, insuficiência cardíaca, e o sildenafil ali foi pensado provavelmente pela hipertensão arterial pulmonar, né? E aí de história fisiológica, familiar e social, sem alterações clinicamente significativas. É sempre bom lembrar, assim, na história social do tabagismo, né? No caso, ela não tinha, mas é sempre um fator de risco quando você pensa em dispneia, né? E aí, para o exame físico, ela tinha, assim, de sinal vital, a frequência no limite superior, assim, 100 batimentos por minuto. Frequência respiratória um pouquinho aumentada, 22. Saturando bem a 94 em ar ambiente. Pressão normal. E o que chamava atenção era a caminhada de 1 minuto, né? É, apresentando cianose central e queda brusca na saturação, né? Que ia para 88. Então, quando ela andava um minutinho, já piorava a saturação dela, tinha uma hipoxemia. E rápida melhora com baixo fluxo de oxigênio, né? Então, isso já traz alguns pensamentos para a gente. E enfim, de ectoscopia lúcida, normocorada, hidratada, sem problemas. Sem baqueteamento digital também, né? Que falaria a favor de um comprometimento de origem pulmonar, né? Acho que depois você pode comentar até melhor isso. Aparelho cardiovascular normal também, sem alterações, sem turgência jugular, sem refluxo, sem estigma de congestão direita, né? E aí tinha o componente P2 maior que o A2. E aí eu vou comentar até aquilo que você me ensinou uma vez, o macete você vai do centro para a extremidade, né? E aí você vendo o que você escutar mais afastado do centro, você pode ver o P2 maior que o A2, né? Isso também traz algumas coisas para a gente. Aparelho respiratório também normal, sem ruídos adventícios, e abdômen membro inferior, nada digno de nota, sem edema, nada que pensasse também em congestão, uma coisa dessa. Quer comentar aí, Badinho? Então, perfeito. Foi exatamente isso que o Rodrigo passou para a gente. Então, só tentando enxugar e resumir para quem entrou agora, é uma mulher jovem, em que, depois da terceira gestação, há 3 anos atrás, 3 anos anterior à admissão, ela abriu um quadro de cansaço, que inicialmente era para pequenos esforços e agora está em repouso, inclusive necessitando de oxigênio. Então, é uma coisa realmente limitante e significativa, né? E vinha sendo tratado por um médico fora do UAP, né, do Hospital Universitário Antônio Pedro, que é onde ela estava nesse momento. É como se fosse uma insuficiência cardíaca, né, com a furosemida, e acabou tratando ali, ganhou para uma doença pulmonar, né, uma doença com hiperreatividade brônquica, seja ela qual for, com corticoide sistêmico, broncodilatador, e vi inclusive com o uso de sildenafil, né, que é utilizado eventualmente, né, tem suas indicações precisas no quadro de hipertensão pulmonar, principalmente as do tipo 1, né, hipertensão arterial pulmonar mesmo, né. E ela vinha com a vida muito limitada, mesmo assim ela engravidou, né? E durante a gestação ela vinha fazendo no Antônio Pedro o pré-natal de alto risco, por conta dessa parte respiratória mesmo, até que numa dessas consultas, com 35 semanas, ela fica com esforço respiratório, como você muito bem descreveu, e é encaminhada para emergência. E a equipe de clínica, nesse momento, ainda não tinha tido contato com essa paciente. Então, ela é internada, ganha o neném por cesariana de forma prematura, fica na UCO e da UCO ela sai com medicação pensando em insuficiência cardíaca, né? Furosemida e carvedilol foram as medicações e ela chega muito bem na enfermaria. Ela chega em repouso, saturando ali 95, sem esforço respiratório nenhum. Um exame físico, como você muito bem enumerou, que só tinha nesse momento um P2 maior que A2, assim, aquele macete do exame físico, né, que você às vezes você ouvir o segundo componente mais alto que o outro e comparar é difícil, então a gente vai se afastando. Onde ficar mais longe você estiver ouvindo é o componente predominante, mas pelo jeito era uma coisa bem exuberante, P2 maior que A2. E, e ele no cardiovascular não tinha mais nada muito expressivo, né? Não tinha
um ictus globoso, não tinha desvio para a esquerda, não tinha turgência jugular patológica, não tinha edema de membro inferior, ou seja, não haviam outros sinais de insuficiência cardíaca. Mas ela traz na história uma ortopneia, né? E aí a gente até se questiona, né? A gente discutindo o caso, poxa, será que isso daí a gente está subvalorizando porque ela vinha em uso de diurético? Lembrar que o paciente tratado, né, mesmo que não esteja os sinais, né, de edema, de turgência, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, lembrar que turgência jugular, se você já tiver ali patológica, você não precisa progredir, mas se não tiver, sempre é válido nos pacientes que está desconfiando de VD fazer o refluxo hepatojugular, né, e ela não tinha nenhum dos dois. E na ausculta respiratória, para nossa surpresa, também não tinha nada, absolutamente nada, né? Então, o exame físico dela estava muito frustro para tanta hipoxemia. E aí a gente ficou na dúvida, será que está tão frustro porque ela já vinha em uso de diurético, vinha com a medicação otimizada? O que faz uma pessoa ficar 3 anos tão sintomática? Ela não chegou a trazer uma investigação ampla, mas sim um tratamento meio que empírico, né? E chegar Uhum. tão limitada e parece que piora na gestação, né? Então, eu acho que é isso. A gente chegou a disponibilizar alguns exames para o pessoal, que foi até onde o Rodrigo passou para a gente na ocasião. E você se incomoda de ver, meu amigo? Não, não. Vou ver aqui. É, Então, foi pedido laboratório primeiro. É, Quer que leia todos, Vazinho? Ou... Não, aí você pode falar o que estava de dado positivo. Tá. Assim, em geral, assim, tudo mais tendendo para o normal. Uhum, uhum, Normal também com diferencial normal. E aí o que chama atenção é o BNP, né? Que a gente pede na dúvida diagnóstica de dispneia mesmo. É um BNP normal, um dedímero tocado, sim, né? 544, com limite de 500. E NR e PTT também inocente. Aí de outros exames, teve eletro e raio-x, né? O eletro inocente também, então podia ter alguma coisa de sobrecarga, principalmente de VD, alguma coisa que você já estava buscando, mas também inocente. E raio-x, PA e perfil mostrou um abaulamento de tronco pulmonar, né? E aí dá para se questionar se realmente não tem hipertensão pulmonar, né? Na artéria pulmonar. Mas o raio-x, assim, é aquela coisa, né? Ele é sensível ali, mas não dá para provar nada. E, uhum. e além disso, TP de tórax também com dilatação difusa dos vasos pulmonares. Beleza, obrigado, meu amigo. Então, o que tem aí? A gente acabou, na ocasião, né? Aquilo que você falou para mim, né? E a gente gosta de falar. De espiné, a gente vai pensar num grupo de doenças do coração, do pulmão ou um dos 4 As. Quais são? Que você já tá safo aí. 4As anemia, acidose, altitude ou ansiedade, né? Isso. E lembrar que a ansiedade é a única que melhora com a deambulação, né? E é justamente quando ela fica mal, os mínimos esforços. Então, de fato, parece algo orgânico, a altitude não é, ela estava em Niterói. Acidose, eu adianto que não era. Ela tinha uma gasometria ali sem distúrbio ácido base. Ela só tinha uma hipoxemia mesmo, uma hipoxemia discreta, tá? Só voltando aqui no exame físico, uma coisa bem importante que eu não falei, ela não tinha baqueteamento digital, né? E aí, baqueteamento digital, pessoal, é um sinal de hipoxemia crônica. Então, essa paciente, quando fica em repouso, dá a sensação que ela não deve ficar tão hipoxêmica, mas ela, aos mínimos esforços, mudança de decúbito, ela já desatura. Eu acho que esse era um indício, né? Tanto é que a gente fala, né? O cirrótico, a gente às vezes vê baqueteamento digital, não é um sinal de hepatopatia crônica. O cirrótico com baqueteamento digital, a gente tem que ir atrás de doença pulmonar ou cardiológica que gera hipoxemia nesse paciente, principalmente os pulmonares, né? E uma coisa nesse exame laboratorial a gestante habitualmente faz uma anemia dilucional mínima, ela não tem. Então isso talvez se contraponha com o que eu acabei de falar e fale a favor de uma hipoxemia, talvez. Será que ela tem hipoxemia e joga essa série vermelha um pouquinho para cima? Tá inapropriada ela não ter um mínimo de anemia, né?
Então, é uma paciente que vem com BNP normalíssimo, foi repetido 2 vezes. O BNP, lembrar que ele aumenta quando você tem estresse das fibras cardíacas, né? Em, principalmente em estado de insuficiência cardíaca descompensado, ou entre outras coisas. E vem um dedímero tocado, né? Um dedímero de 540, o referencial, se eu não me engano, era 500. E lembrar que ela estava internada, cheia de acesso, tinha operado, então isso não quer dizer tanta coisa para a gente, né? E, e de laboratório eu acho que é isso. O raio-x, como você bem falou, a trompa pulmonar estava abaulada, inferindo uma hipertensão pulmonar, exatamente isso, corroborando com P2 maior que E2. E ela tinha um eletro inocente, tá? Não tinha nenhum padrão de isquemia, de sobrecarga, nada disso. Sinusal, tudo direitinho. E ela tinha uma TC com esse achado bem característico. Deixa eu só ver aqui que o pessoal está falando, eu confesso que eu não estou acompanhando. Só o meu amigo Medauá, saudade dele. Eu falo que São Paulo rouba a galera da gente, cara. O Alvin foi, Medauá foi. Enfim, o IMC dela, eu não sei te precisar, mas ela não era uma paciente. Eu posso disponibilizar a imagem. Na tomografia dá para notar que era uma senhora mais obesa, tá? Não devia ter um IMC elevado, sim. Tá? Uma senhora não, uma mulher de 37 anos. Então tem essa trompa pulmonar abaulada e tem essa vascularização pulmonar rica, né? Aumentada. E aí o pessoal da pneumo, vendo essa imagem tomográfica, já inferiu um diagnóstico, né? Então a primeira coisa que a gente pensa, paciente que chega assim, com ortopneia após gestação, é o quê? A gente pensou de cara uma insuficiência cardíaca, descompensada, talvez até periparto, enfim. Mas o que está inapropriado é essa evolução, né? E ela chegar com um exame tão pobre fazendo hipoxemia. Você pode me falar, pô, Badinho, mas como é que ela estava em uso de furosemida? Tudo bem, ela está sem sinal nenhum de CC e mesmo assim ela faz hipoxemia, né? É, Então, acho que o grande lance aí é uma paciente que tem. Alguém perguntou aqui, acho que foi a Joyce, tem beta dosada após gestação? Não tem esse dado para te falar, né? Mas então a gente tem uma paciente com pouco exame cardiológico, pouca imagem tomográfica e exame respiratório para tanta hipoxemia. Essa é o que a gente está diante. E aí, o segundo diagnóstico diferencial, eu vou deixar você pensar. Ó, tem sinais de hipertensão pulmonar, uma puérpera. O que você pensaria? assim, isso que você falou é importante mesmo, que tá inapropriado a questão de ser tá saturando bem no repouso, mas quando caminha um pouquinho tá hipoxêmica, e uma dispneia que não justifica pelo exame com a ausculta cardiopulmonar limpa, assim, né? E isso chama atenção. Mas com o quadro de ortopneia, o pessoal na emergência puxa mais para insuficiência cardíaca, né? Mas aí de segundo, assim, como você me perguntou, é, a gestação assim já é um pouco tendência a ser procoagulante, né? Então, eu acredito que seria assim, com a ausculta limpa, que pode não ser limpa, né? Pode ter alguns derrame pleural ou MV abolido, mas eu acredito que podia pensar em embolia pulmonar. Nesse caso, não é agudo, né? Mas, de repente, um TEP crônico, né? Exatamente, Dionísio. E TEP crônico, ele entra naquele grupo 4, né, da hipertensão pulmonar. Só para recordar, pessoal, o grupo 1 é hipertensão arterial pulmonar, né, associada a HIV, colagenose, hipertensão porto-pulmonar, né, na hipertensão portal. O grupo 2 são cardiopatias, que não parece ser, né, gerando um corpo pulmonar. O grupo 3 seria aquele grupo de doenças pulmonares, né, DPOC, doenças fibrosantes, intersticiais. E o grupo 4 seria justamente o grupo vascular, que se caracteriza pelo TEP crônico, que poderia. E foi exatamente isso que o pessoal pensou na sequência. E aí, essa imagem que nós falamos da tomografia foi complementada com contraste. Uma anjo-TC que veio normal. Só para voltar um pouquinho atrás. Quando a gente pensa em TEP, pessoal, antes da gente sair pedindo contraste, essa coisa toda, a gente tem que fazer o quê? Ver o Wells TEP, né?
O score de Wells-TEP veio moderado a alta, a gente vai para anjo-TC. Ele veio baixo, a gente faz um novo score, que é o PERC. E o PERC vindo negativo, você exclui TEP. O PERC vindo positivo, você vai ver o dedímero. Dedímero normal, TEP excluído. Dedímero positivo, você vai ter que ir para anjo-TC. Como essa paciente deu um Wells-TEP moderado, foi direto para anjo-TC, que só corroborou o que a gente já havia visto. Vasos ectasiados, um hiperfluxo vascular no parênquima pulmonar. Tá? E aí eu só queria enfatizar uma coisa. Para TEP agudo, a anjo-TC tem uma sensibilidade muito boa, mas para TEP crônico, a cintilografia ganha de sensibilidade. Então, o pessoal de lá tem medicina nuclear e foi feito, que veio normal. Mas antes disso tudo, o pessoal deve estar falando, pô, mas vocês não vão fazer nenhum eco. É verdade. Você tem o resultado do Então, eco? para falar, né, ela fez... Exatamente, ele tá com um pouquinho de delay, acho que é a É. minha internet. Mas tá, vamos embora. Ela fez 2 ecos, e os 2 ecos com pessoas de altíssimo padrão, né, o examinador dependente, mas que veio excelente. Excelente, assim, não tinha nada, e o pessoal procurou todos os parâmetros para hipertensão pulmonar, não só PSAP, né, que a gente está habituado a ver. E aí não viram nada, sem disfunção sistólica, sem disfunção diastólica, sem valvopatia, veio a cava de tamanho normal. Então a gente tem uma paciente com muita hipoxemia e dispneia, sem doença estrutural pulmonar, com eco e BNP normais e de forma repetida. E TEP, tanto agudo quanto crônico, a princípio afastado, né? E aí foi aventada uma possibilidade, né? É um quarto grupo de doenças. Então a gente já passou pelo grupo das doenças cardíacas, pelo grupo das doenças pulmonares estruturais, por causas de hipertensão pulmonar, que a gente não identificou no eco, tá? Que o eco, na teoria, tem que vir antes da anjo, né? Dessa coisa toda. E está entrando num quarto grupo de doença. E aí, eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa daqui para frente ou eu já posso continuar, meu amigo. Fica à vontade. Eu ia só falar que o eco transtorácico, assim, e repetido, né? Ele veio e para assim, confirmar, né? Na verdade, afastar o que o BNP normal e a ausculta já tinham sugerido, né? Assim, para você afastar de vez uma causa cardíaca. Esse é aquele tipo de paciente que te bota ele na parede e fala: você tem insuficiência cardíaca, mas não tem, né? O Medawar perguntou aí e aí é uma pergunta extremamente pertinente, se foi realizado eco com microbolhas. Eco com microbolhas, você ganha sensibilidade fazendo ele transesofágico, mas o transtorácico ele já ajuda. O que que é isso? A gente pega uma salina, agita ela, né? E o tamanho das microbolhas, elas não passam pelos capilares pulmonares. O que que isso quer dizer? A gente injeta na veia, vai ganhando grandes vasos, vai para a cava superior, né? Entra no coração direito e vai para o pulmão. No pulmão, aquelas microbolhas têm um tamanho maior do que o tamanho dos capilares. Então, não era para se esperar aquelas microbolhas chegarem no coração esquerdo, né? E se elas chegarem no coração esquerdo muito rápido, parece que tem uma comunicação do coração direito com o esquerdo intracardíaca, ou seja, menor do que um ciclo. Agora, se leva mais ciclos para se chegar, e chega, que não era para chegar no coração esquerdo, fala a favor de uma comunicação extracardíaco, né? E isso pode ser em grandes vasos, pode ser, enfim, pulmonar, enfim. E aí o Rodrigo não me passou eco com microbolhas, tá? E essa paciente foi direto para um exame que seria o padrão ouro, até para a gente afastar de vez a hipertensão pulmonar, porque a gente tinha indícios de hipertensão pulmonar, que foi o cateterismo do coração direito, tá? O pessoal da hemodinâmica do Antônio Pedro fez, viu que de fato tinha um grau de hipertensão pulmonar, tinha uma PSAP ali de 40, e esse é o padrão ouro, tinha um hiperfluxo vascular devido ao diagnóstico que levou a isso tudo, que foi uma má formação
artério venosa pulmonar, tá? Então, na verdade, a paciente tinha uma comunicação direita e esquerda por um shunt artério venoso pulmonar. E aí o racional que a gente entendeu é que com essa ela já devia ter algum grau de sintoma que ela subvalorizava, e com as gestações aquilo foi ficando mais evidente, foi exigindo mais do organismo dela. E aí aquilo ali foi dando cada vez mais sintomas. Então, pessoal, só para juntar. Então, quando a gente tem muita hipóxia no paciente com um exame cardiológico normal, um exame de pulmão, principalmente a tomografia, sem doença estrutural e afastado hipertensão pulmonar, né, principalmente o TEP crônico nesse contexto, que foi afastado, a gente tem que pensar numa comunicação do coração direito com o coração esquerdo, né? Você até levantou a bola, né, quando a gente estava falando, a síndrome de Eisenmenger, né, que você tem uma comunicação, seja intracardíaca, normalmente intracardíaca, na verdade, por exemplo, uma CIA, sei lá, você comunica, você joga de onde tem mais pressão para menos pressão. Só que aquilo cronicamente pode levar a uma hipertensão dos vasos pulmonares irreversível, inclusive gerando um fluxo inverso, da direita para a esquerda, gerando hipoxemia. E o prognóstico é ruim, o tratamento seria transplante pulmonar e cardíaco, mas daí eu esperaria o acometimento numa pessoa mais jovem, com baqueteamento digital, que é uma doença de longa data, e não é o caso dela. Aquilo ali devia estar num grau de intensidade que ela tolerou ao longo da vida, e quando o organismo dela foi exigido, ficou mais claro. E só para lembrar, a principal causa de uma formação arteriovenosa pulmonar, que foi o diagnóstico dessa paciente, você tem que ficar atento com abscessos à distância, principalmente cerebrais, e AVC, porque você tem a comunicação do sistema venoso com o arterial de forma inapropriada. Tá? Então, é uma coisa que esses pacientes, às vezes, abrem um quadro com um AVC, você vai ver lá, tem uma formação. E, então, toda malformação arteriovenosa pulmonar ela tem que ser tratada por esse grande risco. Esse risco existe. Antigamente era sempre cirúrgico, tratamento que tinham grandes complicações. Mas hoje em dia, por radiointervenção, você consegue embolizar a grande maioria das vezes. Tá? E a principal causa de má formação é a doença que você muito bem falou. Eu nunca lembro a ordem das palavras, mas eu acho que é Osler Weber Rendu, como preferir, É isso aí. que normalmente vem acompanhado de outras malformações, outras telangiectasias. Me dá uma O GW na sequência. melhor fala- Que você É vê melhor falar, normalmente falar telangiectasia hereditária e não ter esse problema, né? isso, telangiectasia hemorrágica hereditária, muito bom. E aí você tem lesões em mucosa, você normalmente aquele paciente que tem anemia ferropriva por perda no trato gastrointestinal, tem que ficar queimando telangiectasia no estômago de forma recorrente. Pode ter no fígado, várias imagens, você vai ver lá, são malformações arteriovenosas. Pode ter no sistema nervoso central, fazer hemorragia subaracnoideia. Pode ter no leito ungueal, enfim. Ela é uma paciente que não fechou critério, existe critério diagnóstico para telangiectasia hemorrágica hereditária. Ela não fechou e ficou com uma formação arteriovenosa idiopática. E aí o tratamento de primeira linha seria a embolização. Mas foi realizada uma espirometria dela que foi proibitivo. Então o pessoal ia cogitar, tentar fazer a radiointervenção parcial e pensar até em algo mais agressivo. E aí eu não tive o feedback de saber. Tá? Então, é só para a gente pensar nesse grupo de doenças que frequentemente a gente passa. Então, paciente que tem muita hipoxemia com exame frustro, respiratório e cardiológico, tem que pensar nisso também. Eu acho que é isso, meu amigo. A gente não precisa se postergar muito, mas eu queria só pedir para você, se quiser dar um comentário, falar o que você quiser, meu amigo. É um prazer. Eu te agradeço de antemão. Não, eu que agradeço. Assim, eu gostei muito desse caso, assim, quando você mandou. E o mais maneiro mesmo é isso que vocês fazem do caminho até chegar, né? Não é só o diagnóstico que importa, mas sim que, assim, primeiro de tudo vem uma paciente com dispneia e aí uma coisa que eu aprendi lá atrás, assim, que eu gosto sempre é de diferenciar a fadiga de dispneia, né? É difícil isso na beira do leito, mas aí às vezes você pergunta, é cansaço ou tá faltando ar mesmo? E isso é importante, assim, numa investigação de dispneia. E esse caso é legal porque ela começa com ortopneia, então te leva um pouquinho para insuficiência cardíaca, você tem que afastar primeiro as doenças cardíacas, depois pulmonares, e aí depois você
você tem que pensar também numa embolia até chegar nessas doenças do shunt, né? Eu achei muito interessante o caminho e assim, sem essa dispneia com a escuta limpa, assim, ficou inapropriado a hipoxemia e isso que deu margem para se pensar em outras coisas, né? Senão ficaria aquela coisa ali, tem turgência, tem ascite, tem edema de membro inferior, não, é insuficiência venosa, é insuficiência ventricular direita e tá congesto, sabe? Isso. Você já mataria um corpo pulmonar ali de repente. Então esse caso é bem legal que ele vai te dando como se fosse um fluxograma mesmo. Não, perfeito, Dionísio. Só deixa eu falar uma coisa aqui que o meu Eduardo falou, muito legal, que a paciente obesa tende a ter um BNP inapropriadamente baixo, né? E uma coisa que a gente frequentemente eu não diria, mas eventualmente a gente negligencia, é paciente com clínica de insuficiência cardíaca, ou às vezes clínica de dor torácica, que normalmente é uma dor atípica, pode ser uma hipertensão pulmonar. E normalmente o que é mais evidente é a IVD, né? Mais do que IVE. Então, aquele paciente que vai exatamente o que você falou, sem tanta dispneia, muito mais edema, hepatomegalia, aquela coisa, né, congestiva, enfim. E acho que é isso. Então, assim, só queria chamar a atenção para esse grupo de doença, que é uma coisa bem interessante. Queria agradecer a Liga de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, representada aí por você, meu amigo, e te agradecer, que a gente sempre aprende muito discutindo, tá? Obrigado, e obrigado ao Rodrigo também, que não sei se ele está aí, eu acho que não, mas queria agradecer ele ter fornecido o caso aí, eu falei com ele, ele liberou para a gente, tá? Agora alguém mandou aqui lembrando que para essa paciente com aconselhamento e planejamento familiar é mais que essencial. Perfeito. É uma paciente que, primeira coisa é evitar engravidar de novo, né? Uma paciente que tem alto risco de evolução ruim, né? Enfim, então a gente está aí, meu amigo. A gente falou de algumas doenças menos comuns, mas o que a gente passou aí discutindo foi exatamente o que a gente faz à beira do leito no paciente que está com dispneia. E lembrar dos 4 A's, né? Que ajuda Isso, também. isso fica na memória, né? Obrigado, tá, meu amigo? Pô, eu que Obrigado. agradeço. Agradeço pessoalmente e pela liga também. Vocês do Round são referência para a gente e estão sempre ensinando a gente esse caminho diagnóstico aí, que é o que interessa no final das contas, né? Um Obrigado, abraço. tá, meu amigo? Boa noite para você. Fica com Até a Deus. próxima. Obrigado, pessoal, pela participação. Tchau, Valeu, eu que tchau. abraço.